Universitário Entrevista. E aí, galera, eu sou o professor Paulinho Espíndola e estamos começando a primeira edição do Universitário Entrevista aqui na Rádio Vestiba. E o nosso primeiro entrevistado é o professor Luciano Teixeira, que vai falar sobre a Síria com a gente hoje. Tudo bom, Luciano? Ô, Paulinho, tudo bem? Grande prazer estar aqui no primeiro Universitário Entrevista, um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. O que é esse conflito da Síria? Pessoal, antes a gente tem que entender o que está acontecendo ali na Síria. É um reflexo da Primavera Árabe, ou Levante Árabe, ou Revolução Árabe, que começa com a Revolução de Jasmim, em dezembro de 2010, ali, quando o sujeito, um feirante de 26 anos, ateia fogo no próprio corpo, um sujeito chamado Mohamed Bouazizi, e a partir daí desencadeia todo um processo. A população na Tunísia vai utilizar este movimento, este ato, como um símbolo máximo aonde eclode a Revolução de Jasmim, e dando uma continuidade deste movimento pelos países do norte da África. E aí ele chega em janeiro, 26 de janeiro, ele chega na Síria. Porque o que nós temos em comum nesta região ali? São governos ditadores, são governos ditatoriais. Tá? Então a população baseada neste movimento, neste ato desse feirante, onde ele reclamava, né, de maus tratos, corrupção, onde os policiais extorquiam dinheiro, ele, só um pouquinho, vamos dar um basta, chega. E a população abraça essa causa, né? E aí, a partir daí, este movimento ele vai se espalhando, tanto que nós temos a queda do ditador Al-Abidine Ben Ali, depois de 24 anos no poder. Isso ocorre em fevereiro de 2011. Este movimento vai se espalhando, vai até o Egito. Final de fevereiro, nós temos a queda do Hosni Mubarak, depois de 30 anos no Egito. O mesmo ocorre também, mas no caso ali, a caçada do ditador Muammar Gaddafi, depois de 42 anos no poder também. Mas esse movimento ele continua se espalhando e ele vai até o Oriente Médio. Tanto que no Oriente Médio, no Iêmen, ele derruba o Abdullah Saleh, depois de 30 anos no poder, e ele chega também rapidamente até a Síria. Porque na Síria nós temos um regime de 41 anos, onde o pai, o Bashar al-Assad, ele substitui o pai Hafez Assad, que morre em 2000, mas o pai já estava no governo desde 1970, e aí, até hoje, nós temos esse processo de ditadura na Síria. É a perpetuação do poder ali, e sem eleição, sem nada, não tem... Os caras... Pela força isso, né? Sim, pela força, exatamente. Só que a grande questão que nós temos na Síria ali também é que a maioria da população é muçulmana sunita. E quem está no poder é a minoria alauíta, desde o governo do pai. Então existe a maioria, a população, querendo a queda do ditador, querendo um regime democrático. Só que a questão é o seguinte: o governo sírio, o Bashar al-Assad, ele está agindo com mãos de ferro. Eles gastaram agora recentemente 500 milhões de dólares em compras de aviões para municiar o seu exército, comprando da Rússia. E aí nós temos uma grande questão, né? Que existe a pressão agora dos grandes governantes, né, para que o Putin ceda, né, essa questão, para que o Putin... E hoje é só a Rússia que apoia o governo sírio. Sim, hoje no caso que nós temos os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que são compostos por França, Estados Unidos, Inglaterra, China e Rússia. E o que esses países eles estão querendo se organizar, França, Inglaterra, Estados Unidos e China, numa posição neutra, para uma intervenção militar na Síria, porque eles já consideram este movimento na Síria uma guerra civil. 12 mil pessoas já morreram. 12 mil pessoas já morreram. Nós temos conflitos diários, né, na capital Damasco, na cidade de Aleph, em Homs, e aí a Rússia ainda resiste a este movimento, porque segundo a Rússia, segundo algumas fontes, o Putin ele não quer que aconteça na Síria o que ocorreu na Líbia, né? E aí a Rússia acredita numa negociação pacífica.
Só que vale a gente observar que a Rússia também é um grande parceiro da Síria, né? Exatamente, né? Eu acho que essa venda de armas também é uma coisa que dificilmente não, mas a Rússia acho que não quer abrir mão disso, né? Desse fator econômico, né? Que o apoio é vender arma, é realmente isso, é a coisa. O apoio principalmente é vender arma, é um apoio que se sustenta economicamente, é isso? Sustenta na parceria, no caso na troca comerciais, a venda de armas, se sustenta também numa questão estratégica, porque a única base militar russa no Oriente Médio fica no porto de Tartus, na Síria, então tem uma questão de posicionamento militar, né, estratégico, e também da parceria, né, do governo russo com o governo sírio, com o Bashar al-Assad. E essa resistência é muito grande. Agora a gente está tendo um encontro ali, G20, na cidade de Los Cabos, no México, e existe a pressão do Obama, né, e dos governos representantes para que o Putin ceda, porque nós temos uma guerra civil acontecendo, né? E aí a população contesta o seguinte: nós temos ali a minoria alauíta no poder já há 41 anos. Tu sabe que eu estava procurando, hoje entrei na Zero Hora, na Folha de São Paulo, inclusive no Le Monde também, e não se fala sobre a Síria hoje. Eu até vi uma foto do Obama, né, conversando com o Putin, e eu acho incrível isso, que é um país que está em guerra civil, a população está morrendo às pencas lá, e não se fala nisso hoje na imprensa. É uma coisa que parece que ficou comum, né, matar pessoas numa revolução. Sim, é incrível porque vai banalizando, né? Como a notícia ela é diária, daqui a pouco vai banalizando, é mais um dia, mas é interessante a gente observar também ali os novos processos migratórios, porque como nós temos uma zona de conflito, chamados pontos quentes, a população vai migrando. A população está migrando para onde? Está migrando para o Iraque, está migrando para a Jordânia, está migrando principalmente para a Turquia, né? E aí quem é que dá apoio a essa população? Claro, nós temos o apoio do Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Tudo bem, mas a gente tem uma região extremamente tensa. Que outras tensões que nós temos ali na região? Pela localização da Síria ali, o Sudeste Asiático, fazendo fronteira com quem? Com Jordânia e com Israel, né? Nós temos já um atrito muito grande, porque a Síria reivindica as colinas de Golã, que Israel tomou na Guerra de 6 Dias. E as colinas de Golã é um ponto militar estratégico, principalmente, né? Sim, um ponto militar estratégico, e também pelas questões dos recursos hídricos, pela necessidade de água. Uma vez que nós temos ali no Oriente Médio, apesar da abundância em petróleo, a gente tem uma extensa área seca, né? Uma extensa área árida. Então é uma questão. Tu pode localizar pro aluno do universitário a Síria no mapa, assim, com palavras? Eu não sei se dá pra gente fazer isso. Sim, claro. A gente deve observar que a Síria está situada ali no Sudeste Asiático, no que nós chamamos hoje de Oriente Médio ou Médio Oriente, fazendo fronteira com o Líbano e o Mar Mediterrâneo no oeste, fazendo fronteira com Israel no sudoeste, tendo a Jordânia no sul, o Iraque a leste e a Turquia no norte, que é para onde as pessoas estão migrando, né? E observando também que a gente tem a maioria da população ali sunitas, tá? E uma minoria que está no poder, alauítas. E essa é a grande questão. E existe hoje uma tensão, eu me lembro que, se eu não me engano, foi 2010, eu acho 2009, tinha muito nos noticiários uma tensão da Síria com Israel. Existe hoje ainda uma tensão da Síria com Israel, ou isso ficou meio apagado, é pano de fundo em função da revolução que existe hoje? Em função da revolução, pelo grande número de pessoas que já morreram e por essa questão da Rússia ceder ou não uma intervenção militar da OTAN, principalmente, ficou em segundo plano. Né? Mas ficou em segundo plano, mas ela tem essa questão pelas fronteiras e pelas colinas, principalmente, né? Até porque a Síria apoia, isso é claro que a gente traz numa notícia mais, quando a gente vai buscar um aprofundamento, a Síria apoia algumas milícias radicais, aonde? No Líbano, no sul do Líbano, que frequentemente bombardeiam Israel. Tanto que Israel está construindo agora, no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, no sul do Líbano, um muro, para estabelecer um controle militar. E aí o grande problema que nós observamos
é que Israel tem armas nucleares, mas não admite. Mas nós temos um confronto de Israel com a Síria e Israel com o Irã. E o Irã apoia a Síria. E aí hoje Israel acusa o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica também, e mais o trio ocidental, que é França, Estados Unidos e Inglaterra, do Irã estar desenvolvendo armas nucleares. E aí, sendo que Israel, obviamente, tem armas nucleares, né? É uma coisa... É fantástico isso, né? Sim, exatamente. Mas e qual é o temor? É que nós temos ali um Estado judeu com 7 milhões de judeus e temos ali a maioria árabes, muçulmanos, né, islâmicos, aonde o grande temor de Israel é o Irã com uma hegemonia nuclear na região, uma vez que o Irã não reconhece o Estado de Israel. Então tá, Luciano, muito obrigado por essa entrevista. Valeu, tchau, tchau. Universitário Entrevista.